Neste vídeo iremos falar sobre CDB e como ele funciona. Assista até o final e veja tudo o que você precisa saber para começar a investir. Iremos responder o que é um CDB, como funciona, quais os prazos de investimento e liquidez, quanto rende um CDB, tipos de CDB, quais os custos de investir e se o CDB tem rendimento maior do que a poupança ou não. Afinal, o que é CDB? O CDB, um certificado de depósito bancário, é um título de renda fixa emitido por instituições financeiras. Esses títulos possuem um prazo determinado para remunerar os investidores que compram esse produto. O CDB é uma forma que os bancos têm para captar dinheiro. Um banco precisa de dinheiro em caixa para fazer empréstimos e assim lucrar com isso. A forma de eles captarem dinheiro é emitindo CDBs. Na prática, o investidor está emprestando dinheiro para o banco, visando recebê-lo no futuro corrigido. Mas quais os prazos e a liquidez desse tipo de investimento? Os CDBs são tipos de investimento em que na contratação é informado o prazo do título e sua carência. O prazo se refere a quando é o vencimento do título, ou seja, o momento em que o valor aplicado será devolvido ao investidor com os rendimentos. Já a carência é o prazo mínimo que o investidor precisa ficar com o investimento. Existe CDB com prazo de poucos dias ou meses, e até de vários anos de prazo de vencimento. Os CDBs com prazos maiores, sejam de vencimento e de carências, são aqueles que pagam as melhores rentabilidades. Quanto à liquidez, existe CDBs com liquidez diária e liquidez somente no vencimento. Nos CDBs com liquidez diária, o investidor pode fazer retiradas antes do prazo de vencimento, sem perder a rentabilidade que já acumulou. Já nos CDBs com liquidez apenas no vencimento, o investidor não pode resgatar os recursos antes do prazo final, a não ser que perca dinheiro para o resgate antecipado. Atualmente, os valores mínimos para investimento dependem de cada banco emissor. Há CDBs a partir de R$100. Tem banco que até possui CDB com valores mínimos de investimento menor que isso. Muitos investidores se perguntam: quanto rende um CDB? A rentabilidade dos títulos depende muito do prazo de resgate e de quem é a instituição que emitiu o título. Títulos com prazos maiores tendem a pagar maiores rendimentos. Um título emitido por um banco menor possui rendimentos maiores também, pois bancos menores são menos conhecidos e possuem um maior risco. Bancos como Itaú e Bradesco possuem maior credibilidade e menor risco, e por isso pagam menores rendimentos em seus CDBs. Por outro lado, bancos menores como BMG, Sofisa e Banco Paine pagam maiores rendimentos, com o intuito de atrair pessoas que comprem seus CDBs. Mas quais os tipos de CDBs existentes? No momento existe CDB pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Vamos ver cada um deles. Os CDBs pré-fixados são aqueles em que você sabe qual será a rentabilidade que irá receber na data do vencimento. Dessa forma, há uma taxa de juros fixa que permanece a mesma durante a vigência da aplicação. Um exemplo seria um CDB com rendimento de 10% ao ano. Já o CDB pós-fixado é aquele que é atrelado a um indexador. Eles acompanham um índice, como o CDI, o IPCA ou outro, e sua remuneração fica atrelada a esse índice pré-definido. Dessa forma, sua remuneração vai depender de como esse índice vai se comportar durante a aplicação. Um exemplo seria um CDB com rendimento anual de 100% do CDI. Já um CDB híbrido é aquele em que tem uma remuneração fixa garantida, mais outra atrelada a um indexador, que pode ser o CDI ou o IPCA ou outro. Assim, a rentabilidade da aplicação é composta por uma taxa pré-definida no momento da compra do título, mais a variação de um índice também pré-definido. Um exemplo seria um CDB com rendimento anual de IPCA mais 4% ao ano. Mas quais os custos de se investir no CDB? Os CDBs não há cobrança de taxa de administração, como ocorre em fundos de renda fixa, mas há incidência de impostos como o IOF e o Imposto de Renda.
Nos rendimentos do CDB, há incidência de imposto de renda. O pagamento do IR é feito na hora do resgate, de forma automática. A alíquota do imposto de renda é regressiva, ou seja, quanto mais tempo você fica com o investimento, menos imposto de renda você pagará. Veja a tabela de imposto de renda. Se você fica com o CDB por até 180 dias, você pagará 22,5% de imposto de renda. Por outro lado, se você fica com o investimento por no mínimo 180 dias e fica até 360 dias com ele, você pagará uma alíquota de 20% de imposto de renda. Por outro lado, se você fica pelo menos 361 dias com o investimento, até 720 dias, a alíquota cai para 17,5%. Por fim, se você ficar com a aplicação acima de 720 dias, você pagará 15% de imposto de renda. IOF. Além do imposto de renda, você também pode ser cobrado pelo IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras. Assim como o imposto de renda, o IOF tem uma tabela regressiva. Vale ressaltar que ficando com o CDB por pelo menos 30 dias, você não pagará IOF. Assim, recomendamos para quem for investir em CDBs que fique atento quanto a isso. Se você fica apenas um dia com o CDB, você pagará uma alíquota de 96%. Se você fica pelo menos 28 dias com o investimento, você pagará uma alíquota de apenas 6%. Mas atenção, só há incidência de IOF nas aplicações resgatadas em menos de 30 dias. Dessa forma, para evitar a tributação do IOF, recomendamos ficar pelo menos 30 dias. Muitos investidores também se perguntam: o CDB tem rendimento maior que a poupança? A resposta é sim. Os CDBs geralmente possuem rendimentos maiores e com a mesma segurança que a poupança. Quais as vantagens de se investir em CDB? Dentre as vantagens, destacamos rentabilidade. Como falamos, o CDB possui maior rentabilidade em relação à poupança. Segurança. Os CDBs são garantidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que protege os investidores em até 250 mil por CPF e por instituição financeira, limitada a 1 milhão para um período de 4 anos. O Fundo Garantidor é uma espécie de seguro que protege os investidores em alguns investimentos de renda fixa. Para saber mais sobre o Fundo Garantidor, veja o vídeo específico sobre o tema ou acesse nosso site www.basedoinvestidor.com.br. Lá possui um artigo específico sobre o Fundo Garantidor. Há desvantagens para investir em CDB? Sim. Como todo investimento, há vantagens e desvantagens. Dentre as principais desvantagens, destacamos menor liquidez em CDBs com prazos longos. Como falamos, alguns CDBs possuem prazo de resgate longo. Neste cenário, às vezes é preciso esperar anos para poder fazer o resgate do investimento. Às vezes é possível resgatar antes, de forma antecipada, mas pede-se dinheiro nesse tipo de antecipação. Alguns CDBs também têm aporte mínimo alto. Há títulos que, por pagarem uma rentabilidade maior, exigem uma aplicação também maior, às vezes de 5, 10 ou mais. Tributação. Diferentemente da poupança, em que não há tributação, o CDB é tributado pelo imposto de renda e pode também ser tributado pelo IOF. Como investir em CDB na prática? Na prática, você precisa entrar na área de investimento do seu banco ou corretora, escolher a opção de investimento de renda fixa e procurar a seção CDB. Compare as opções de CDBs ofertados, analisando o prazo e a carência em que você tem que ficar com o título, o rendimento oferecido e o risco do papel ofertado. Apesar de ser uma operação que tenha a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, é um item que o investidor precisa estar atento. Ficou com alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários que responderemos para você. Se você gostou desse vídeo ou gostaria de ver um assunto abordado, envie seus comentários e sugestões. Convido você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, a se inscrever em nosso canal e ativar os sininhos das notificações. Assim, o YouTube te avisará sempre que houver novos vídeos. Ficamos por aqui. Muito obrigado, até a próxima e se cuidem!